Boa noite, gente. Como é que vocês estão? O que acharam do penteado novo? Dessa vez o cabelo arrumado em vez de bagunçado. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quem tá no YouTube, brincadeiras à parte, quem tá no YouTube, eu gosto de lembrar de você curtir o vídeo, de você compartilhar o vídeo, de você se inscrever no canal. Quando você faz essas três ações, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, quando você se inscreve, o YouTube entende que o vídeo é um vídeo bom, o conteúdo é bom. E ele começa a divulgar, ele começa a compartilhar, ele começa a levar esse vídeo para cada vez mais pessoas, para atingir cada vez mais pessoas. Então, é uma forma de você contribuir com a evangelização através dessa plataforma chamada YouTube. Amém? Vamos orar então para a gente começar esse devocional, um momento maravilhoso com Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse dia abençoado, por essa semana abençoada que está começando, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelas tuas provisões, pelos teus recursos, por tudo que o Senhor tem enviado a nós, meu Pai. Pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor por nós, meu Pai. Te louvamos, te engrandecemos por tudo. Continue sendo presente em nossas vidas, sendo parte integral de nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor. Amém, amém, amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Curiosidade, irmãos, Marcos não foi um apóstolo. Ele trabalhava, a obra que ele fazia para Deus era na região do Egito. Aí ele escreveu o Evangelho para explicar Jesus para aquela população do Egito. Marcos, deixa eu olhar aqui. Marcos 15. Amém? E logo de manhã, os principais sacerdotes, reunindo-se em conselho com os anciões e os escribas, e todo o conselho, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse: Tu dizes isto. E os principais sacerdotes acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondia. E Pilatos perguntou novamente, dizendo: Nada responde? Vê quantas coisas eles testemunham contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, naquela festa ele libertava um prisioneiro, qualquer que eles desejassem. E havia um chamado Barrabás, que estava preso com outros insurgentes que tinham cometido assassinato na insurreição. E a multidão, gritando em voz alta, começou a querer que ele fizesse como sempre lhe tinha feito. Mas Pilatos respondeu-lhe, dizendo: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhe soltassem antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse novamente: Então, o que quereis que eu faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles gritaram novamente: Crucifica-o.
Então Pilatos lhe disse: por quê? Que mal ele fez? E ele cada vez gritava mais excessivamente: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhe Barrabás e entregou Jesus após tê-lo açoitado para ser crucificado. Amém? Isso aqui, irmãos, é a conversa, toda aquela parte do julgamento de Jesus perante Pilatos, que era o responsável por toda aquela região da Judéia perante o Império Romano. Ele era tipo um governador de toda a Judéia, né? E Pilatos, ele não é inocente nisso tudo. Ele não é inocente no julgamento de Cristo. Porque tem duas partes importantes que eu queria destacar aqui. Jesus sendo julgado, sendo acusado, sendo dilacerado por palavras, ele não falou um pio. E sem abrir a boca, sem falar uma palavra, ele evangelizava para Pilatos, que ficava maravilhado pelo caráter de Jesus. Intrigava a cabeça de Pilatos, porque uma pessoa era acusada de tantas coisas sem falar um pio de volta e sem mudar o semblante, sem se alterar de qualquer forma. Pessoa sendo acusada de coisas falsas, de coisas que ele nunca fez. Por pura inveja. E Pilatos sabia que era inveja. Aqui fala, a Bíblia mesmo fala que Pilatos sabia que Jesus estava sendo acusado por pura inveja dos sacerdotes. Mas Pilatos não é inocente nisso tudo. Às vezes a gente gosta de, como cristãos, a gente gosta de culpar os judeus. Como se os judeus de hoje fossem o maior culpado do sacrifício da morte de Cristo na cruz. Se os judeus que tivessem vivo hoje, eles estavam vivos lá e mandaram a crucificar Cristo. A gente gosta de apontar os dedos. Mas a gente precisa entender todo o sistema. Pilatos tem toda a autoridade aqui. Ele pode muito bem podia muito bem não ter soltado Barrabás. Podia muito bem ter soltado a Cristo. Eu não vejo culpa nesse homem nenhum. Ele está livre. Ele podia muito bem ter feito isso, mas ele não fez. Ele viu que Jesus é inocente, sabia que Jesus estava sendo acusado puramente por causa de inveja pelos sacerdotes. E resolveu acatar com as decisões da multidão, passando a responsabilidade para a decisão da multidão, e não assumindo nada, nenhuma responsabilidade que ele de fato tinha. Tem um outro aspecto, segundo aspecto, irmãos, que é importante eu destacar. Jesus é o Cordeiro, morto pela remissão dos nossos pecados. Segundo a lei de Moisés. E é importante lembrar que quem passou a lei, a gente chama de lei de Moisés, mas nunca foi de Moisés. Moisés foi o cara que ouviu pela primeira vez essa lei. Mas a lei é de Deus, passada a Moisés. E segundo a lei de Deus, para o sacrifício por remissão dos pecados, somente o sumo sacerdote poderia fazer esse sacrifício. Isso é as normas da lei. Por isso que não foi os judeus que mandaram matar Jesus. Por isso que foram os sacerdotes do templo que mandaram matar Jesus. Para que se cumprisse a lei do sacrifício anual de remissão dos pecados, conforme Deus passou para Moisés. Porque Deus nunca se contradiz.
Ele nunca vai contra a própria palavra dele. Você vê o cumprimento do Velho Testamento na vida de Cristo. E fazendo uma outra associação com o Velho Testamento, você vê também as consequências no mundo do pecado de Adão no mundo através de Pilatos. Você vê todos os aspectos do Velho Testamento nessa passagem de Pilatos, Jesus e os sacerdotes. Quando Adão pecou contra Deus, não foi Eva que pecou, foi Adão. Eva estava sob a responsabilidade de Adão. Adão que tinha toda a autoridade de recusar o pecado de Eva, de repreender Eva, de pedir perdão a Deus em nome de sua família, de levar a família dele perante Deus para a remissão dos pecados. Ele tinha toda a autoridade dada por Deus em cima de Eva. Mas ele resolveu ouvir Eva, comer a fruta e pecar contra Deus. E, em vez de assumir a própria responsabilidade pela atitude que ele fez, ele resolveu falar: ô Senhor, não fui eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Não foi a mulher que Deus deu, foi ele. Ele que pecou, ele que errou. Como homens, gente, estou falando agora para os homens, é muito fácil, é muito infantil a gente apontar o dedo e falar que a culpa foi do outro. Você está dirigindo um carro na rua, o cara te corta, você fica nervoso, você fala: não fui eu não, o cara que cortou. Não, foi você que ficou nervoso sem motivo. Bateu o carro? Não. Se tivesse batido, bem, você tá vivo? Tá bem, tá bom. Você trabalha, você não é trabalhador? Você trabalha e paga. Não tem nada que justifica você perder a cabeça. Não tem nada que justifica você acusar o outro de algo que você que está fazendo. Homem que é homem tem que assumir a responsabilidade. Não pode ser como Adão, falar que a culpa é da esposa, da mulher. Não pode ser fazer com Pilatos, lavar as mãos e falar: a culpa é dos judeus. O cara vendo que Jesus era inocente, que Jesus não era culpado, que é tudo por inveja. Toda a autoridade dada por Deus a ele para ir contra essa decisão dos judeus, dos sacerdotes. Ele decide lavar a mão e largar. E ainda solta um bandido que queria destruir Roma ainda. A gente não pode. Ninguém pode. Nenhum ser humano pode. Deve lançar a culpa dos próprios erros nas outras pessoas. A gente tem que assumir a responsabilidade dos nossos erros, dos nossos pecados. Jesus mesmo falou, é muito fácil a gente apontar o dedo. Jesus falou o seguinte: por que você está olhando o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave no teu próprio olho? Primeiro retira a trave no teu olho para que você possa ver bem e aí sim ver o cisco no olho do teu irmão. Ou em outras palavras, cuida dos seus problemas, conserta os seus erros, assume a responsabilidade. E só depois que você for transformado pelo Evangelho e virar verdadeiramente um ser humano segundo a palavra de Deus, aí sim você começa a observar o erro dos outros. Aí sim, quando você está refletindo a Cristo, verdadeiramente, não só da boca para fora, aí sim você pode tentar corrigir os outros. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, que a Tua Palavra transforme nosso coração, nosso ser, que a Tua Palavra amoleça, Senhor, o nosso coração endurecido. Te agradecemos e te louvamos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, amém. Fica com Deus, irmão.